Salve, guerreiras, guerreiros e seguidores do canal. Mais um super episódio do B2B 4.0. Este programa que é realizado pelo CT Segurança, o maior hub de negócios e treinamentos do setor na América Latina. Eu sou o Zé Roberto, CCO da Techboard Latam, e estou aqui junto com meu brother Daniel Antico, sócio da Actavox, para falarmos sobre gestão de vendas, negócios, marketing, networking, muitos outros temas também. Nosso objetivo com o B2B 4.0 é democratizar o conhecimento para valorizar o nosso mercado. Perfeito? Bora trabalhar, meu brother Daniel? Bora trabalhar. Sua convocação é uma ordem. Salve, guerreiras, guerreiros. Fala, apaixonadas e apaixonadas por vendas. Estamos aqui, mais um episódio do B2B 4.0. No canal do YouTube do CT Segurança, o maior hub de negócios do segmento da América Latina. Brother, teu convite é uma ordem, bora trabalhar. O tema hoje qual é, brother? Vamos lá, Daniel. Nosso tema de hoje é requisitos para atuar como consultor de segurança. Assunto muito, muito forte, conteúdo forte. Para falar desse assunto, trouxemos um mestre, um dos principais profissionais do nosso segmento. Já podemos dizer que é um ícone em democratizar o conhecimento, que é o professor Teane Silva. Além de consultor da CFA, onde atua como projeto de segurança patrimonial, é instrutor da Modus, na formação de vigilante, diretor da BSEG, tem o programa Legado da Segurança, participa de vários programas como convidado. Ele é um ícone nessa coisa da live. Daniel, o currículo e experiência dele é sensacional. Nós vamos ter trabalho para entrevistar o maior entrevistador do segmento. Tá bom? Uau! Beleza? Desafio gigante hoje, hein, brother? Desafio gigante. Temos a honra e diz a lenda que esse é o único professor que derrotaria o professor Sérgio do La Casa de Papel. Então, esse é o mestre dos mestres. Professor Teanes, muito obrigado aí pela honra, pela gentileza de estar conosco hoje. Muita gente do segmento te conhece, evidente, mas para aquele que está chegando agora aí na audiência do B2B 4.0, por favor, faça a sua apresentação, conta um pouquinho aí quem é o professor Teanes. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Uma honra estar aqui com vocês. Olá, Roberto, agradeço o convite. É um convite que eu relutei. Falei, não, vou fazer logo, pô. Que é isso? Uma ordem, né? Não dá para a gente ficar aqui fazendo cerimônia. Adequada a agenda, está tudo certo, mas bacana. Bom, eu vou falar um pouquinho, é uma coisa rápida, né? A gente está aí no setor por volta de 30 anos. Comecei em 87 na área de proteção contra incêndio, e fiquei em torno de 10 anos. Nessa mesma época, eu comecei a fazer parte também da BNT, do CB24, e ali era para contribuição de elaboração, né, construir normas técnicas para o setor de proteção contra incêndio e também revisão das normas existentes. Aproveitando a empresa que eu trabalhava, eu passei a laboratório, então a gente discutia tecnicamente, já experimentava, e aí na próxima reunião a gente apresentava o resultado. Isso era muito interessante, dava um ganho assim gigantesco para o setor. Eu e outros colegas, né, que atuavam no setor, a gente fazia esse laboratório, bem bacana. E aí, para quem não conhece a BNT, pessoal, é importante que a gente se aproxime da BNT, tem diversos comitês, eu continuo na BNT até hoje, é sempre um trabalho voluntário, e atualmente eu milito muito mais no comitê de risco, onde está a norma 31.000, que é o cerne aqui do nosso negócio, né, de segurança, para falar de risco, mas tem o CB24, que continua com diversas normas do setor de combate a incêndio, dando continuidade, tem norma para o setor de facilities management, andamento, normas de revisão, então tem diversos temas, e outras, né, qualidade, enfim, norma do setor segurança viário. Então, quem quiser entrar em contato com a BNT e pedir para participar daquele comitê que você, profissional, se sentir mais à vontade, né? A BNT, ela trabalha com as categorias, então, profissional do governo, tá certo? Entidades neutras, defesa do consumidor, fabricantes, consultores, cliente, ou seja, o usuário. Então, essa
essa reunião desses profissionais, cada um trazendo ali aquilo que de melhor tem, é o que faz a grandeza, né, das discussões, e assim colocar no papel algo que seja verdadeiro, algo que seja prático, aquilo que o mercado realmente vai utilizar. Embora não seja obrigado a adotar nenhuma norma, mas quando um produto dá problema e existe a norma, aí quem está na defesa, né, desculpa, quem está na acusação, ele só pergunta o seguinte: usou a norma? Não. Puxa, pegou no pé, já era. Tem que usar, tá certo? Então, é igual brinquedo, né? Brinquedo tem uma série de normas, e além de ter a norma da BNT, ele é homologado pelo Inmetro, por exemplo. No setor ainda não tem nada homologado pelo Inmetro, mas na área de incêndio tem bastante. Bom, então, foi um período ali bastante interessante, até que em 1997 eu fui para a área de patrimônio, e aí eu comecei na área de eventos, né? Olha que coisa interessante. Eventos, naquela época, não tinha apesar de ser 97 e a nossa legislação ser de 83, ele ainda não tinha uma pegada forte de vigilante, na utilização de vigilante, nem se sonhava que em 2012, basicamente, ia ser um curso de extensão para grandes eventos, para um vigilante atuar, enfim. E aí é interessante quando a gente olha no tempo, o mesmo problema de clandestinidade de 97 continua até hoje, tá certo? Apesar de toda a evolução, continua, tá aí para todos observarem, né, com bastante tranquilidade. Bom, 2002 eu fui atuar numa indústria eletrônica, e aí componentes eletrônicos sempre avisado, né, pelo crime organizado, por matéria-prima ser, por exemplo, cobre, né? Então isso é muito bem visto, né, por quem atua nesse segmento da criminalidade. Então fiquei algum tempo nessa indústria, era um grupo internacional. E aí, 2007, eu dei um passo extremamente importante quando eu fui para a faculdade, para a Uniban, fazer a graduação em segurança privada. Então, a partir dali foi que eu descobri quanto de coisa fazer errado. Ele falou, pô, mas como se fazer errado? Fazer errado. Fazer errado porque eu não conhecia 7.102, a gente não conhecia nada desse negócio, né? A gente atuava, mas não tinha o conhecimento, pelo amor de Deus, cara. E aí é a luta, porque você percebe, eu comecei a perceber o quanto eu estava atrasado, né, nesse processo todo. Então, foi assim um marco, né, na minha carreira, o curso superior de segurança. Então, em 2007, eu fiz basicamente, finalizei, né, essa graduação, que foi em 2005, 2 anos, né, em 2007 finalizei. E aí, nesse mesmo ano, 2007, eu entrei na Minori, que é uma empresa de consultoria com foco em investigação, mas eu não cuidava da investigação, e eles tinham lá criaram um departamento de consultoria, de projetos, porque o cliente dele pedia para investigar, ele chegava ali no autor do delito e em possíveis causas. E aí depois a pergunta era, como fechar essas portas que a empresa tem? Então, precisava de fazer um projeto de segurança. Então, fui compor essa equipe, fiquei um tempo. O Roberto Minori, ele fazia na mesma instituição, né? Ele estava 1 ano à minha frente na graduação, então foi dali que a gente acabou se conhecendo. E ele faleceu recentemente, mas deixou aí uma lição, né? Como empresário, sempre foi bastante sério, né? No que fazia. Bom, 2009, aí eu parti para fazer uma pós-graduação, e aí eu já não fiz mais no setor, né? Fiz em gerenciamento de qualidade, porque a ideia era expandir, era ter mais ferramentas e não ficar ali na mesma pegada de segurança. Não que seja proibido, mas a ideia era expandir conhecimento. E aí, em 2010, eu dei entrada no CRA, no meu registro, mantenho ele até hoje, partindo aí do princípio que se eu fosse administrar alguma empresa de segurança diretamente, não poderia fazer isso sem o registro, tá? Então, já quero fazer direito, né? Lembra que eu falei que até 2000 e pouquinho trabalhava daquele jeito, empiricamente, né? Você fingia que sabia das coisas. Aí, a partir da faculdade, você começou a saber das coisas. Então, não dá mais para deixar sem fazer o credenciamento. E também, e olha que coisa engraçada, né? Ainda em 2007, foi quando eu entrei para a ABSEG, porque estava nessa mesma turma do Minori, o Lopes, que hoje é presidente da ABSEG. Então, a gente fazendo amizade, eu olhando para aquele negócio, a ABSEG, cheguei para o Lopes e falei, Lopes, quem pode fazer parte disso? Qualquer profissional ou tem que ser só o bambambam aí, só supervisor, coordenador? Na inocente da minha parte, eu falei, cara, se for profissional de segurança, é bem-vindo.
Então, entrei como associado em 2007 e estou até hoje, agora ocupando a diretoria executiva, mesmo assim como associado, né? Então, é um trabalho também voluntário na diretoria da ABSEG. Bom, vamos lá, 2010, além da entrada no CRA, eu passei a trabalhar numa multinacional, TRW, lá em Diadema, que por alguma, olha como esse mundo é bem interessante, também fazia componentes eletrônicos para a indústria automobilística, então eu estava na divisão eletrônica delas e eu respondia para a Alemanha, embora a empresa seja com capital predominante americano, então eu tinha auditoria dos americanos e tinha que pedir benção, grana, mensalmente ali para o alemão. O alemão dizia, não tenho dinheiro, e quando eu vinha a auditoria do alemão, ele falava, bom, dinheiro não é comigo, você resolva lá com a chefia. Aí eu contava a minha história da auditoria, o alemão falou, auditoria não é comigo, você resolve com o americano. Cara, é um negócio bem interessante, né? Que você passava apertado. Isso é coisa para brasileiro passar mesmo, né, Tiago? Isso é só brasileiro para passar por isso, né? E quer ver bacana? É quando tinha que renovar aqui o nosso dissídio, né? Tinha que informar para eles que todo ano tinha uma graninha a mais no budget. Ele falava, gente, que Brasil é esse? Que é isso? Na Alemanha não tem nada disso, porque todo ano. Então, isso dava e a bastante carga trabalho. Tributária, professor? Conseguiu explicar para eles a nossa carga tributária? Não, se a gente falar nela, a gente vai 30 programas. Vamos ter que chamar um especialista, rapaz. Não é possível esse, né, carga tributária aqui. Né? Papo maluquice, é isso aí mesmo. Bom, 2012 fui para a Macor e agora numa posição de prestador de serviço. E foi aí que eu descobri o quanto eu era arrogante, né, até aquele momento. Porque na posição de tomador, é muito confortável, né, comprar serviço. Então, a gente joga pedra, a gente bate sem dó no prestador. E assumindo a posição de prestador, eu percebi como é dolorido, né? Agora, o telhado passou a ser de vidro, né? Então, não foi confortável. Mas é um aprendizado e isso aí foi importante. A primeira vez que eu diretamente prestei serviço no setor. Bom, 2013, aí eu fui para a Delta, que é uma empresa de consultoria para eventos, aí fiz uma parceria com a Cefra, ficamos aí 1 ano e meio, pelo menos, trabalhando, focado em diversos eventos, né, de pequeno a grande, incluindo Copa do Mundo, Parada LGBT, São Silvestre, enfim, diversos grandes eventos, e turnê do Roberto Carlos. Bom, outro aprendizado, né, outra forma de trabalhar, mas que somou um outro marco na minha carreira, que é 2013. Foi o ano que eu dei entrada no credenciamento da Polícia Federal para ser instrutor no Centro de Formação do Vigilante e Reciclagem. Foi o ano que eu dei entrada na certificação ASE, que é Administrador de Segurança Empresarial pela ABSEG, e também foi o ano que eu comecei a dar aula na Anhanguera. Aliás, eu comecei a dar aula na Anhanguera, um negócio engraçado, porque eu fui lá fazer uma palestra e já estava sendo avaliado como possível futuro professor, todos sabiam, menos eu. E aí, depois da palestra, fizeram uma conferência junto com os alunos, chegaram à conclusão que eu tinha um perfil para ser professor. E aí, fiquei 6 anos, né, na Anhanguera, uma baita experiência, passando por diversos coordenadores e diversos cursos, né, não só de segurança, mas cursos de eventos, que tinha uma disciplina de gestão de segurança, em cursos de administração, logística, enfim. A gente foi evoluindo nesse patamar. 2014, já com credenciamento, fui para motos, né, para então dar aula na formação e também na reciclagem do vigilante. Continuo na motos até hoje, agora com a agenda, obviamente, muito mais apertada, então, eventualmente, né, eu faço isso, não dá para fazer com a frequência que eu gostaria. E aí, 2015, tinha uma noite ainda vazia na minha atividade, né? E aí eu fui dar aula na Estácio, antes de ser Estácio era FNC, lá em Carapicuíba. E aí peguei essa cadeira, também no curso superior de segurança, o pessoal do interior me acolheu muito bem interessante, né? É diferente a forma de atuar com eles do que aqui em São Paulo, na Anhanguera, quando eu estava mais próximo aqui da capital, né? Bom, mas enfim... Aí, nesse meio período, entre 2012 e 2015, apesar de já estar dando aula, fiz diversos cursos lá pelo Brasiliano, né, junto com a FECAP, que é para fortalecer ainda mais o nosso conhecimento, tá certo? 2016, eu fui para inteligência,
que é uma empresa que hoje virou a CFA, né, que ela passou por Carlos Faria Associado, depois virou a CFA, que é uma consultoria focada em segurança empresarial. Então, aí já não faz mais investigação, aí já não cuida mais de eventos, então tem uma outra característica mais próximo dos negócios. Bom, 2018, eu também passei a contribuir com a Anguera, então, quando eu não tinha aula, eu estava no auditório, dando palestra para os alunos, tá certo? Levando um pouco de experiência prática, né? E para que eles pudessem ouvir de quem atua no mercado aquilo como de verdade acontece, e não só o que está no livro. E aí, em 2018, também entrei para o GSEG, que é o Grupo de Excelência de Segurança do CRA São Paulo, continuo ainda nesse grupo. E aí, em 2018, eu entrei para o IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores Organizacionais, até para fazer sentido, né, com a função com que eu estou atuando, que era consultoria. Aprendi um pouco mais, fiz cursos lá no IBCO também, pago lá a minha anuidade e continuo como integrante da instituição. Em 2019, eu também passei a dar aula no SESVESP, que é o Sindicato das Empresas de Vigilância de São Paulo, uma pequena contribuição, porque logo veio a pandemia, né, e aí já tivemos que encerrar, né, basicamente, essa atividade. E aí, em paralelo, em 2019, me afastei da consultoria e fui para o Grupo Comando G8, atuando lá inicialmente na gerência operacional de segurança patrimonial e depois em projetos, que era para criar um pouco mais de sinergia ali com o setor. E ainda em 2019, fiz um curso, um MBA, né, na verdade, na Uniderp, com foco olha que engraçado, foco hospitalar, né, MBA em gestão hospitalar. Por quê? Para eu conhecer um pouco mais esse universo, dado ao volume de clientes que a gente tinha na consultoria, que são hospitais. Então, para conhecer um pouco mais, fui fazer isso. Em 2020, eu já fiz uma outra pós-graduação, mas é com foco em logística por conta do Grupo Comando G8. Como ele tem uma operação, né, transporte de valores, escolta e ainda patrimônio, fui conhecer um pouco mais de logística e fiz esse MBA. Então, de carreira, aí eu parei em 2020, 2021, fiz alguns cursos do IBRAGESP, voltei para a CFA e também assumo a coordenação dos cursos do IBRAGESP. Então, atualmente, eu toco a consultoria na CFA, coordeno os cursos do IBRAGESP e o meu canal, lá com o Programa Legado, que nasceu em 11 de junho de 2020, e continua até hoje com 2 programas, né, voltado para a segurança terça e quinta, e mais um programa, que é o Liderança News de quartas-feiras, às quartas-feiras, 20h30. Na soma, a última conta, eu estava chegando perto de 300 cursos que eu fui realizando, né, fui fazendo no decorrer da carreira, e participei de mais de 400, deve estar agora 420 eventos aí no setor, né, como um todo, congresso, workshop. Mas isso, Zé, eu creio que se você parar hoje e somar tudo que você já fez, você vai chegar perto desse número. A gente consegue ir contabilizando, você faz, eu guardo certificado, participo de uma palestra, eu peço certificado, porque se a gente não contabilizar, realmente passa o tempo, você não tem a menor ideia, você fez 10, 20, 30, 40. Tem né? razão. E como eu tenho que colocar tudo isso no Lattes, que é um currículo acadêmico que a faculdade pede para quem vai ser professor, então, naturalmente, eu tive que começar a contar. Bom, assim, rapidamente, não sei se foi rapidamente, né, mas era isso, em termos de trajetória, para ajudar, né, eu fiz questão de passar essa trajetória com mais cuidado, para nos ajudar aqui, para ajudar o nosso ouvinte a compreender um pouco mais onde entra, né, tudo isso que eu falei aqui de carreira, nos requisitos para ser um consultor. Não, é sensacional porque tem bagagem para falar sobre o assunto. Não tenha dúvida de que é muito forte esse seu conteúdo. Não é à toa que você está aqui com a gente, para dar uma aula também aqui sobre o nosso tema. O professor, o nosso assunto ele é muito rico mesmo, né? A gente tem muito a falar. Ô, Daniel, nós temos muito a falar nas próximas 8 horas de programa que nós vamos gravar, tá? A tarefa vai parecer fácil, falar sobre consultor parece fácil, né, gente? Muita gente que se especializa e se destaca numa área do segmento... Brother, o B2B hoje acaba amanhã. Acaba amanhã, não tem dúvida. Com esse conteúdo, é o B2C, DEFG. Mas muita gente que para de trabalhar e é muito especializado no segmento, ele pensa que nessa hora em diante ele é só
ele fala que ele é um consultor, ele se intitula consultor, ele pode ter um baita no conhecimento, ele pode ter uma baita experiência, mas ele se intitula consultor, principalmente quando está desempregado, né, professor? Então, eu vou abrir o programa perguntando o óbvio e é um genérico mesmo sobre o tema. Quais as competências técnicas gerais de um profissional de consultoria? O que ele tem que ter de competência técnica para ele dizer eu sou um consultor? Não para dizer porque ele quer, porque ele é. Legal, bacana. Isso pergunta é pertinente, né? Faz todo sentido. Eu sempre brinco que será que basta fazer um cartão e aí dizer que é consultor, né? Sempre fiz essa pergunta. Basta isso? E talvez sim, talvez não, porque do outro lado tem alguém que compra, né? Então, enquanto tem alguém que compra, talvez só o cartão seja o suficiente, tá certo? Mas vai chegar um momento que tem os entregáveis, e aí talvez a gente vai descobrir que só o cartão não é suficiente. Eu quero responder essa pergunta, mas abrindo só um parênteses antes disso, porque o que nós temos, né? Temos alguns passos. Quem quer atuar na consultoria, ele precisa, na verdade, planejar a carreira. E aí, assim, ele tem que pensar, onde eu estou? Quero chegar aonde? Em quanto tempo? Ganhando quanto? Ele precisa pensar essas coisas, porque não é simplesmente ser o consultor. Porque se ele não sabe nem quanto quer ganhar, ele vai ter uma baita dificuldade. Lá no requisito que é importante, que é a precificação. Se ele não sabe quanto vai ganhar, se ele não sabe quanto custa para a empresa de consultoria, como é que ele vai conseguir precificar quanto custa tal projeto e aí fazer um preço competitivo, né? Ter uma atuação competitiva. Então, ele precisa planejar isso, que é o que deveria ser o normal para qualquer profissional, né? Bom, eu estou em 2021, quero ser o diretor da Techboard, então o que eu tenho que fazer? Vamos fazer aqui um planejamento? Para ser um diretor da Techboard, tem que ir lá olhar as vagas. O que a Techboard pede? Opa, para ser um diretor, rapaz, já descobri. Tá certo? Então, faça aqui um planejamento. O que eu vou ter que investir para rapidinho tomar o lugar do Zé Roberto lá? É fácil isso, né? Aparentemente. Esse planejamento, né? É fácil esse planejamento. E também, se eu não fizer isso, eu vou ficar naquilo. Como é que quando que eu vou ser diretor? Vou ficar nisso. Quando? Tá, o que você fez? Tá fazendo nada? Então, quer ser consultor? Precisa planejar. Não tem muito jeito, né? Que tipo de empresa que eu quero atuar como consultor? Quero atuar como consultor lá no Techboard, eu quero atuar como consultor lá na BASF, então eu quero estar na posição de cliente como consultor interno, eu quero ser da consultoria. Então, eu preciso definir isso, porque senão eu vou me perder, inclusive, para buscar as competências, né? Então, tem que pensar isso aí. Quero trabalhar onde? Quero trabalhar em São Paulo? Quero trabalhar no Rio? Quero trabalhar fora do país? Isso também tem que ser levado. Né? Às vezes não só empresa, segmento. Isso. E aí, nessa linha, professor, o professor falou eu tenho que planejar quanto eu quero ganhar para pensar na precificação, empresa, segmento. E, para isso, eu preciso ter as minhas competências, as minhas habilidades, né? As chamadas soft skills e as chamadas hard skills, né? As mais comportamentais e as habilidades técnicas mesmo para desenvolver o trabalho. Independente de qual o segmento, e aí precificação, isso tudo está no segundo momento, mas que habilidades, que soft skills e que hard skills esse profissional precisa buscar para ir pensar nos segmentos, em precificação? Como é que ele se prepara? Tá. Tranquilo, eu vou falar rapidamente da soft, né, que é em tese mais simples, e depois eu venho para as competências técnicas e gerais. Olha, liderança. Obrigatoriamente, quem vai trabalhar com consultoria precisa ter essa capacidade de liderar times, né, até porque nós vamos falar de projetos, então não dá para não ter isso. Precisa ter empatia, cara. Muitas das vezes a gente acha que é o dono da verdade, não consegue se colocar no lugar do cliente, não consegue entender a dor do cliente, e isso pode atrapalhar, vai atrapalhar significativamente. Criatividade. Não dá para trabalhar em consultoria sem criatividade. De alguma forma, você precisa ter criatividade porque o cliente dá uma missão. A dor dele é reduzir custo. E aí, como é que você combina, né, essa vontade, essa dor dele com a redução de efetivo, e como é que você deixa, ao mesmo tempo,
seguro. Então, um pouco de criatividade aí é necessário como soft. E também inteligência emocional, né? Não dá para hoje, aliás, para basicamente todas as atividades profissionais, a gente precisa de inteligência emocional. O consultor, da mesma forma. Persuasão, né? Precisa, não dá para trabalhar, não dá para trabalhar sem isso. É difícil, é difícil. Paciência, parece que não, é uma pessoa que precisa ter muita paciência, tá certo? Paciência é para tudo e para todos, tá? Porque às vezes você não consegue alinhar o projeto, que são tantos stakeholders, que você realmente, em algum momento, fala, chega, vou embora desse negócio. E aí não pode, né, cara? Você é um profissional, não pode chutar o pau da barraca. O que é isso? Né? Não nessa altura do campeonato. Flexibilidade, né? Precisa realmente... Veja que é atividade de gestor, né? Todas essas características aí são atividades de gestor bem-sucedido. Então, não é diferente para o consultor. Capacidade de comunicação, precisa em todos os aspectos, né? Oral e escrita. E muita resiliência, cara. Precisa ter resiliência. Aliás, resiliência para tudo também, mas para o consultor é algo indispensável. Tá certo? Então, dito toda essa parte mais comportamental, né, digamos assim, a gente precisa ter aí outras habilidades. Por exemplo, se ele vai ser consultor de segurança, então, minimamente, ter conhecimento desse nicho de mercado. Não dá para ser um consultor de segurança sem fazer um curso superior de segurança. Não é que não dá. Vamos imaginar que você fez administração, então vai ter que fazer um MBA correspondente, mas vai ter que buscar esse conhecimento específico, né, do setor, porque é o nicho de mercado que quer atuar. Se fosse atuar com cosmético, teria que conhecer cosmético. Bom, então, vamos lá. Então, se tem a graduação MBA, né, obrigatoriamente, conhecer 31.000, né, normas técnicas da BNT que o setor utiliza, por exemplo, 28.000 da cadeia, segurança da cadeia de suprimentos, conhecer família 27.000 de segurança da informação, família 22 de segurança de alimento. Tem que conhecer normas técnicas. Até porque, às vezes, o próprio cliente ele vai falar, eu quero um trabalho pautado nesta norma. E aí, vai recorrer a quem agora, né? Então, precisa conhecer isso. E a parte disso, você acaba conhecendo lá na faculdade, e outra realmente participando da BNT, sendo associado, comprando norma, tem que aprofundar e fazendo cursos também na BNT especificamente. E aí, eu também recomendo, já que está buscando o seu nicho, fazer parte lá do CRA, né, do GESEG, no caso aqui em São Paulo, né, pessoal? Muitas das coisas, às vezes, eu acabo esquecendo. A gente está falando do GESEG São Paulo, mas não é todo CRA que já tem um grupo de estudo focado em segurança. Mas, graças a Deus, São Paulo, salvo engano, Ceará, e não lembro de outro estado. Mas aí, cada profissional tem que chegar, bater na porta do seu CRA e pedir, gente, tem um grupo aí que eu possa fazer parte, seja de segurança? E aí, certamente, se não tem, é uma oportunidade, né, de constituir esse grupo. Liga aqui para a gente orienta, né, ou pelo menos faz um benchmark de como funciona aqui em São Paulo. E aí, claro, se ele está fazendo um curso superior e agora quer ser um consultor, então ele tem que saber fazer um plano diretor de segurança. Deus do céu, o cliente compra um plano diretor, ele compra um plano diretor e muito mais. O problema é, sei fazer, e se eu não sei? Não tem problema nenhum. Não é obrigado a saber tudo, mas alguma coisa você tem que saber. E aí deixar claro para a consultoria que você quer trabalhar qual é a sua limitação. E aí, em paralelo, buscar melhorar os pontos fracos. Bom, plano diretor de segurança, escrever uma política de segurança, isso também é um produto, né, que se compra no mercado, especialmente grandes empresas, uma política de risco, né, uma política de segurança, e às vezes, junto a uma política de risco, tem que escrever esse negócio. Gente, parece simples, mas a gente vai escrever uma política para uma empresa que a gente não está no dia a dia, a gente está se ambientando com ela. E saindo dali, quem vai ter que tocar é o cliente. Então, ela tem que ser bastante compreensível e fazer muito sentido para aquele setor que você vai escrever essa norma. Saber fazer análise de risco, embora seja básico, mas não é tão fácil quanto parece fazer análise de risco, né? Tem uma falácia, é só fazer análise de risco lá e está tudo resolvido. Isso, se fizer ela bem feita e implementar realmente conforme dita 31.000, tem grande chance de a coisa ir para frente. Plano de resposta, né? Fazer um plano de emergência, algo vai dar errado, como é que a gente vai reagir adequadamente para isso? Então, tem que saber fazer esse negócio. E talvez também ter algo antes de tudo isso. Entender de verdade o que o cliente quer. Qual que é o escopo?
Quando ele chamou o consultor, às vezes ele passa uma informação que não é isso de verdade. E aí você precisa ter essa capacidade de extrair dele qual é a necessidade. Às vezes ele quer consultoria só para dar resposta, né, para o conselho dele, mas ele não quer. Ele nem aceita, que alguém falou, compra uma consultoria aí para a gente resolver alguma coisinha de segurança. Mas ele não está convencido que isso resolve. E por quê? Muitas das vezes pela descredibilidade que o próprio setor vende, através de consultores, aquele que nós falamos lá atrás, não profissionais, que acabam não entregando, e também tem uma beiradinha aí, lá, a área de qualidade, ela já passou por isso. Começou a crescer demais, e aí todo mundo era consultor de qualidade. E aí, só por Deus, né? Os entregáveis, enfim, acaba desmoralizando a categoria consultoria, tá? Mas aqui vamos olhar realmente só para o consultor de segurança, que já está de bom tamanho. Então, veja lá, conhecer, né, que é a graduação, saber fazer, eu falei um pouco, e aí o querer, porque tem uma outra coisa em cima disso tudo. Eu conheço toda a teoria, sei fazer, mas não quero fazer. E aí, amigo, não tem remédio. Vai ficar desempregado, tá certo? O consultor tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa. Tem dobrado, jeito, um trabalho solitário. Não tem essa moleza aí. Então, professor, solitário, deixa eu pegar esse gancho. Então, ou seja, você fez uma lista aí bacana de tudo que o cara tem que saber. Quando você falou assim, que ele tem que convencer lá vamos chamar o cliente dele, ou o potencial cliente, né? Prospect dele. Então, ele também tem que ser um vendedor. Quer dizer, nós temos que chamar o Daniel aí, né? Para fazer a venda nessa hora, né? A habilidade de persuasão é o vendedor. A persuasão que você falou, Teandes, tem tudo a ver, então. O cara tem que ser, sem a gente tirar o sarro, eu estava brincando com o Daniel, mas assim, ele tem que ser um profissional que busca ser completo, vamos chamar assim, porque ele tem que ter, inclusive, a sabedoria até a psicologia de saber o momento do cliente, de saber a venda, porque ele tem que persuadir o cara a fazer aquele trabalho. É isso? É isso. É por isso que eu separo sempre em competências mais gerais e competências nichadas, que é para o setor. Porque quando a gente olha agora para complementar isso que você está falando, e é por isso que eu fui para o BCO, e o BCO é um instituto que está focado em consultores. Então, lá ele tem cursos para apresentar para esse profissional que quer ser um consultor qual é o caminho, né? Como abrir uma consultoria. Porque, cara, tem toda uma dificuldade técnica por trás, né? Porque se ele tomou a decisão de ser ele um empresário e consultor, ele tem que ser empresário. Isso é muito mais difícil do que ser só o consultor. Porque agora é duas em uma, né? Como você falou, muito mais completo. E aí o BCO tem esse estudo, tem cursos lá para ensinar esse outro lado. E aí, obviamente que esse camarada precisa conhecer administração, precisa entender de negócio, precisa entender de empresa, precisa entender de vendas complexas. A consultoria está classificada em vendas complexas, né? Não é? A gente não monta um call center e sai ligando aí, quer consultoria? Não, ninguém bate na porta. Quer consultoria aí? Tem um cartão aqui do consultor. Não é assim que funciona, né? Por isso que chama complexo. E aí tem recursos, né, que a gente precisa ter quando vai trabalhar, quando você quer trabalhar como consultor. Você precisa ter um notebook bacana, eu não sei se de última geração, mas um que funcione bem, né, gente? Um que funcione bem. Não fique aí dormindo, travando, né? Tem notebook que ele gosta de cochilar no meio da operação, né? Quando você vai ele trava, fica pensando, você olhando para ele, olhando para você. Eu não sei o que está acontecendo hoje, você sabe, se já aconteceu ontem também, né? É isso aí. Aí já começa a ficar mentindo para o cliente, né? E aí, um celular parrudo, não adianta ter celular que não atenda hoje a necessidade, porque basicamente ele virou um mini notebook, né? Então a gente precisa ter um celular que comporte tudo isso. Uma internet... Ele é muito mais smart do que fone, né, professor? Nossa, totalmente, é verdade. Teve um momento que a gente só precisava do fone. Do fone. Agora a gente precisa mais do smart, né? Totalmente, é isso aí mesmo. Então não dá para ter um aparelho comum, né? Um aparelho aí que não tenha alta resistência mesmo física e alta durabilidade, porque eventualmente ele cai, né, gente? Não pode pegar um aparelhinho sensível, a vida do consultor é muito maluca. Tem parte operacional, tem que ir a campo coletar informação, tem que subir numa escada, tem que subir no telhado. Tem que olhar até o IP do aparelho hoje, né? Tem que observar tudo. E aí, uma internet legal,
né? Tanto a internet lá do escritório, quanto a internet móvel, internet bacana, dá para comprar aquela também pacotinho, que vai te deixar na mão e aí vai ficar feio, tá certo? Um office original, também não dá para ficar trabalhando com office clandestino. Gente, consultor, é consultor, tem que ter tudo redondo. Não pode passar vergonha, aí, tá certo? Não pode. Você vai na rede do cara, de cara lá, office falso. Meu Deus do céu, nossa. Não sei onde enfiar a cara um negócio desse acontecer comigo. Porque, como é que você explica? Tem anos do céu, se o consultor está desse jeito, eu vou esperar o quê dos outros? Né? O consultor de segurança está desse jeito, não pode, né, gente? E aí, claro, gente, quando eu falo notebook com nota fiscal, né, e todos os periféricos que você comprar. Cara, é padrãozinho. Legal. Não dá para... Antivírus, tudo oficial. Hoje é fácil, né? Hoje, certamente, na nossa época lá atrás, bem lá atrás, era muito difícil você comprar uma assinatura do Office. Hoje está muito mensal, né? Hoje é fácil. Então, só não tem quem não quer, não precisa mais passar por isso. Outros idiomas, né, importante, dependendo do nicho de mercado que você quer atuar. A ISO 27700, que é uma norma de consultoria, tem boas práticas lá, então é importante, né, como ambiente geral, e saber fazer dentro dessas competências gerais, que é conviver com pessoas. Né? Tem que buscar isso, se não tem, vai ter que buscar conviver com pessoas, entender que diabo é processo, né? Que a gente fala muito de processo, mas o que é esse negócio de processo? O que é isso? O Adalberto ficando feliz agora, Zé. O Adalberto agora gostou, processo. Tem que entender isso aí, né? Processo, o que é projeto, né? Metodologia de projeto, PMI, por exemplo, mas não necessariamente, né? Você tem a 20.500, que é norma ISO de projeto, e aí, vamos lá, negociação, vai ter que aprender a negociar em termos empresariais, porque você é consultor empresário, tá certo? Você vai ter que contratar consultores, se for nessa linha, né? Vai ter que contratar consultores, vai ter que fazer parcerias, comprar serviços, né, para um software para sua empresa operacionalizar todos os projetos. Vai crescendo isso, né? Entender um pouquinho de contabilidade, que você vai ter funcionário, como é que cuida? Né? Como é que faz isso? É melhor ter próprio, é melhor ter terceirizado. Mas, Zé, tá fácil. Mas tem que saber, tem que fazer, né? Dor de cabeça. Ele pode ser só um empregado, tá? Pronto. Tá certo? Pronto. Ele deixa de lado. Acabou o problema agora. Quando você quer ser... Agora, Zé, e se ele quer ser empresário e não tem os conhecimentos específicos do setor de segurança? Também é fácil. Ele contrata o TANES, entendeu como que é? Então, entendi. O Daniel quer ser agora um consultor de segurança. Segurança ele não conhece nada, ele conhece a parte empresarial. O que ele faz? Contrata o consultor. E aí esse consultor vai entregar os projetos, não tem problema, tudo é possível. Essas parcerias hoje são muito facilitadoras, então, porque o cara pode ter uma deficiência comercial até. E ele pode ter ajuda de uma pessoa comercial, que foi a questão da minha pergunta, né? Para fazer até a venda, apoiá-lo nessa questão, né? Porque isso é uma etapa, vamos dizer, não é mais fundamental ou menos, eu não sei, mas ela tem um peso na hora do fechamento. Está ali, tá ali o teu ganho, o teu contrato. E tem uma coisa importante, Zé, que também é o seguinte, não tem consultor dono da verdade. Porque, veja só, vamos imaginar que a sua consultoria foi convidada a participar de um processo no Porto. Eu, particularmente, não tenho experiência no Porto. Eu tenho dois caminhos aí, ou eu declino, ou eu vou no mercado buscar um parceiro consultor que tenha essa vivência. O que é importante é deixar claro no escopo, na hora que você está fazendo lá a sua proposta, quem vai participar. Então vai ser o Daniel que vai cuidar desse assunto. Então, cliente, o Daniel antes que vai ser o responsável por esse projeto. Vai ter uma equipe, mas ele é o responsável, porque ele é o cara que domina. O que não pode é essas omissões. Quem vai trabalhar? Né? O cliente comprou, pagou por uma consultoria com consultor master, está mandando lá consultores júnior. Consultor júnior é mais barato. Então, vai chegar uma hora que vai ficar meio estranho. Pô, o cara cobrou uma bala aqui e está colocando uns garotos aqui. Tudo bem, pode ter os garotos para aprender, né? Não é pecado, mas diga para o cliente, a parte do trabalho vai ser feito por analista, a parte do trabalho vai ser feita... Pode até ser um garoto, mas ele deve explicação, né, professor? Para dizer e justificar, inclusive, né? Temos meninos que vêm, são pessoas de gabaritos, são novos, mas já estão
no esquema da consultoria já estão trabalhando. Sim, Avisar o cliente, né? Pode ter o honorário de um sócio, Perfeito, Daniel, perfeito. Como eles são chamados aí carinhosamente, os pica-pau, eles têm, estão no processo de aprendizado, de ganho de aprendizado, mas tem que ser cobrado de forma justa, né? Então, isso tudo conta muito, né? Não é o quanto eu quero, não. Tem que ser correto, né? Legal. Perfeito. E olha coisas mais básicas que a gente tem que saber. Digitação. Entendo, isso todo mundo sabe. Em tese, quando você vai para a consultoria, você precisa muito disso. Porque o cliente comprou análise de risco. Então, você foi até o local, coletou muitas informações. E agora tem que fazer um relatório. O relatório precisa de habilidade de computador. Então, embora pareça básico, o nosso setor, nós não crescemos utilizando isso, tá certo? A gente aprendeu a implantar posto, é trabalho braçal. Então, essa parte administrativa, para alguns, isso é um baita desafio. Escrever. Nossa, mas escrever? Escrever, a gente não tem domínio da escrita. Então, quando você vai fazer um relatório, a coisa precisa ter sentido. E aí, do jeito que você escreve ali no dia a dia, lá para tocar uma operação de vigilância, é diferente, tá certo? Tem uma aplicação mais específica. Aí você vai falar, nossa, é básico. E isso, às vezes, a gente peca no básico. A gente tem 3, 4, 5 MBA e não sabe fazer formatação de Word. A gente não sabe formatar o PowerPoint. Coisa básica, às vezes, a gente precisa saber fazer. Coisa básica, hein? E outra coisa importante, saber respeitar o tempo. Um mês só tem 720 horas, tá certo? Não é isso? Um mês só tem 720 horas. Quantas horas de 720 você vai tirar para trabalhar? Quantas horas de 720 você vai tirar para reaprender ou aprender alguma coisa? Então, você precisa estar se capacitando continuamente. Quantas horas isso vai ser dedicado para seminário, para workshop? Você não pode parar no tempo. Porque, afinal de contas, você tem que levar inovação para o cliente. Você não pode esperar o cliente, você está sabendo. Assisti o B2B, cara, me falaram lá de um aplicativo, uma solução, e você, quem, quando, onde? Baita vergonha. Tudo já se lascou nessa hora, né? Você tem que estar treinado, né, minimamente. Então, quanto tempo é para trabalhar, para estudar, e quanto tempo é só vida social, né, gente? A gente precisa dormir, precisa cuidar da família, tá certo? Então, olhando para o tempo, é importantíssimo a gestão do tempo, que cá entre nós, isso é muito difícil, né? Não é tão simples quanto parece. Então, eu diria que em termos de requisitos gerais, aí, as competências gerais e específicas, eu acho que é isso. Né? Não sei se muito bem, respondeu completamente e deixou a gente com aquela vontade de aprofundar cada vez mais o assunto, porque todos nós um dia já fomos chamados para prestar consultoria. Eu, particularmente, já fui no passado. Olha, você é um cara muito experiente, venha ser um consultor. Eu fui para bater um papo gratuito, porque eu não me senti preparado para ser um consultor na época. Mas você tem a bagagem? Sim, não vamos negar, sem falsa mulher, tá bom, bagagem. Mas eu fui conversar. Então, eu fiz uma orientação. E a empresa deu tão certo que depois os caras, eu vim agradecer você. Não. Deu certo. Mas foi um bate-papo, gente. Não foi uma consultoria formal e nem paga, porque eu não me senti preparado. Eu acho que faltou para mim, na época, esta aula aqui, viu, Daniel? Bem interessante. Deixa eu aproveitar o embalo, já que nós estamos aqui na consultoria, e fazer aqui uma paradinha estratégica para o nosso momento jabá. É o momento da gente ajudar a Actavox e a Techboard a pagar as contas, porque afinal a gente não é, quer dizer, a gente acha que é consultor, mas não é consultor de nada, viu? Nós já notamos, né, Daniel? Então vamos correr, deixa o anúncio da Actavox e da Techboard, porque assim a gente paga as contas. Senão o Daniel não vai pagar os boletinhos dele do fim do ano, viu? Não vai ter Sem dúvida. Deixa eu só aproveitar e fazer um jabá fora do combinado. Quando o professor citou processos e nós falamos aí do Adalberto, então só para deixar claro, é o Adalberto Benhage, aí, um dos apresentadores do canal, o CEO da BHC,
Então, só para não ficar no vácuo um nome. Ele está fazendo um jabá, viu? E o Adalberto já ganha aí um jabá para BHC também. Teanes, isso aí foi um jabá que o Daniel... Eu não sei por que o Daniel fez esse jabazinho. Eu tenho suspeita, mas depois eu lhe conto. Vamos para o momento jabá, então, pessoal. Valeu. Valeu. Fala guerreiro, seja bem-vindo. Estou aqui hoje na casa da Techboard, trazendo uma novidade para vocês. A Techboard trouxe um equipamento, um desenvolvimento próprio da Techboard lá na Itália, que já está aqui no mercado nacional através da Techboard Latam, que é a solução de Team XR, ou seja, o Team XR. Ela é composta do seguinte: um óculos de mercado, é um óculos de realidade que eu consigo enxergar através das lentes, e quem está do outro lado também consegue enxergar o que eu estou vendo e interagir comigo. Voltamos e chegamos no momento papo reto, que é a hora de mandar uma pergunta direta e ouvir a resposta reta. Daniel, o professor, doutor, consultor Teanes realmente domina o tema e está muito sossegado, hein? Você não vai dar um aperto nele, brother? Manda uma pergunta mais difícil aí, para ele ver se espana um pouco aí. Vamos fazer uma pergunta básica para o professor. Se eu posso mandar os meus boletos de final de ano para ele pagar? Não, essa é boa. Essa ele já respondeu. Acabou o programa. Essa é papo reto, né? Não. Papo reto. Boa, professor. Não. Papo reto é resposta reta, né, professor? Vamos lá, professor. O professor é experiente, aí super vivido, deu uma aula para a gente. Está seguindo aquilo que a gente mais defende no programa, né? Democratizando aí o seu conhecimento, muito legal. Mas temos que fazer aquela pergunta-chave do Papo Reto. Professor, faz sentido mesmo contratar um consultor de segurança? Se sim, por quê? Sim, por quê? Vamos lá. Quando que alguém toma a decisão de contratar um consultor? Quando ele não tem mão de obra suficiente, quando ele não tem mão de obra qualificada, tá certo? E quando ele quer, via de regra, ter um parecer imparcial, alguém de fora. Então, nessas três linhas é onde faz total sentido contratar o consultor, ou o consultor autônomo direto, ou a consultoria, ou uma equipe de consultores, enfim, para resolver aquela dor que hoje é difícil, né? Você contratar um CLT pontual, fazer um projeto 3, 4 meses. Então, a consultoria faz total sentido. No Brasil, isso de novo, nos Estados Unidos é muito comum, atividade de consultoria, isso é natural lá, que no Brasil tem um pouco de resistência em relação a isso, mas devagarinho a gente vem percebendo que multinacionais instaladas no Brasil, grandes indústrias instaladas no Brasil já começam a abrir os olhos. E os condomínios, de um modo geral, que não tem um especialista, né? Quem vai tratar quem vai falar sobre isso, né? Quem vai orientar um plano de segurança, um projeto mais técnico de segurança. E aí o papel dessa consultoria é ajudar o cliente nessa dor que ele tem. E certamente, quando ela está buscando tudo isso, lá atrás, tem um viés que é ter o melhor pagando o menor preço possível. Ou seja, você tem que ajudar a ele construir um plano de segurança, um projeto, customizando todos os recursos, né, otimizando todos os recursos. Então, não cabe a você, na verdade, aumentar essa conta. Né? Você tem que apresentar soluções que, via de regra, ajude a reduzir custo e potencializar a lucratividade daquele negócio que o seu cliente lhe contratou. Então, acho que isso é o que faz, eu acho que é assim, Daniel, que eu consigo responder, né, essa questão aí da importância de contratar consultoria. Então, é para atender uma dor dele, seja ela qual for. Às vezes, teve um roubo na empresa. E aí ele resolve contratar uma consultoria. É simples assim. Veja só, ele não precisava de um especialista, ele não queria uma visão imparcial, mas ele precisa dar uma resposta para alguém. Então,
contrata o consultor que é rápido, esses caras já vêm, tem energia, tem equipe, vai dedicar na operação e rapidinho a gente consegue apresentar para o conselho, né, E nesse exemplo está fora da operação, porque se é uma auditoria interna e numa situação como essa, ela, por mais que seja feita de forma correta, vamos partir desse princípio, e o princípio da isonomia. Agora, contratou um consultor de fora, né? Você tem a isonomia de alguém que não vai proteger, porque ele não é amigo, ele não é parceiro, ele não é nada de alguma área ou de algum outro colaborador. Ele vem de fora para fazer uma análise fria e imparcial, né? Entendido. Muito bom. O professor explicou bem. Explicou. Só vou complementar rapidamente. Uma coisa importante, Teanes, o consultor tem que saber também fazer um trabalho do TCO, o custo total do projeto, Total Cost Ownership, para que o cara, que é o cliente dele, consiga entender a viabilidade financeira dessa aplicação toda, né? Eu acho que nessa questão de falar por que contratar um consultor, isso faz parte também. Ele vai mostrar para o cliente dele a contratação viabiliza a execução daquele, vamos chamar, projeto que está sendo elaborado, né? Concorda com isso? Sim, faz total sentido, né? Por exemplo, quando a gente pega um condomínio, ele não tem lá especialista em finança. E claro que a consultoria não toma decisão pelo cliente. Quem tem que tomar decisão é o cliente, como ele vai investir e por onde vai começar o investimento. Mas é interessante que a consultoria ele apresente caminhos para isso. Então, por exemplo, o cliente pode tomar a decisão de investir pelo risco. Então, ele escolhe, dentro da matriz de risco que foi apresentada nesse trabalho, aqueles riscos mais críticos, e vai fazer um esforço, né, de investimento nessa linha. Como ele pode pegar e fazer um investimento diferente, não vou fazer pelo risco, eu vou fazer pelas ações que causem mais impacto nessa operação, tá certo? Que dê uma resposta mais rápida, então necessariamente não pelo risco. Então tem formas, ele pode, por exemplo, falar e pela verba que ele tem. Olha, o meu investimento vai ser pelo que nós temos de verba. Então nem dá para ele pelo risco, porque está muito alto, é o que eu tenho que colocar, nem dá para causar mais impacto. É um balizamento, né? Eu tenho aqui uma beiradinha. Então, às vezes é importante a consultoria apresentar essas opções para ajudar o cliente na tomada de decisão. Sem dúvida nenhuma, o papel do consultor é essa linha. Não tomar a decisão, mas contribuir na tomada de decisão, naquela mais assertiva. E, como eu falei atrás, é aquela que ajude a reduzir o custo e a otimizar esse processo do cliente, sempre olhando lá para a rentabilidade. Você vai falar, mas como que aumenta a rentabilidade no condomínio? Quanto mais rápido ele implementar tudo que é necessário, mais ele mantém a valorização do condomínio, mais ele elimina a evasão do condomínio, tá certo? Então, ele vai continuar aumentando a sua arrecadação enquanto condomínio. Quanto mais ele demora, aquilo deprecia, as pessoas vão embora, aí começa a não pagar e fica... Começa a aumentar a conta, né, professor? Aumenta demais, fica girando atrás, né? Essa coisa da conta do condomínio. Em um local que não é bem visto, rapidinho, né? As pessoas ficam sabendo, você viu tal condomínio? Invadiram de novo. Olha, o condomínio lá que o Zé Roberto mora, você viu que merda que tá aquilo? De novo, aí acabou, já era. Vamos dizer, esse cara entende do que de segurança, né? Vamos dizer que eu sou um culpado ainda. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Daniel. Você mandou uma pergunta mole demais para o professor. Eu vou mandar um papo reto. O professor é amigo, Zé. Não, mas foi mole. Professor, eu vou mandar. Não, eu vou complicar a vida dele. Professor Teanes, é verdade que o Silvio Santos passou para você o troféu imprensa de maior live do ano? Foram mais de 3 horas de duração, isso é verdade? Isso é papo reto. É verdade, Teanes? O troféu não, mas a live teve. Eu sei. Ficou falado, né? Todo mundo fala, 3 horas e tanto, minha mulher queria me bater, rapaz. Aí eu falei, meu Deus do céu, a gente ficou sabendo, viu? Foi boa. Foi muito boa. Essa foi sensacional, viu? Zé demais. Vamos lá. Bom, gente,
A gente está indo para a parte final, aí nós estamos finalizando esse programa com a fantástica participação do nosso querido professor Teanes. Agradecemos muito a sua gentileza, a gente sabe que você tem agenda bem intensa, o tempo todo aí regulando a agenda para dar certo os compromissos. A gente reconhece o valor do seu tempo e agradece muito a sua participação. O que você achou da aula show do professor aí, Daniel? O que você me conta aí? Poxa, sensacional, brother. Como a gente já mencionou um pouquinho atrás, aí, alguns momentos anteriores no programa, temos que reiterar, ele vem de encontro ao nosso objetivo principal, né? Que é democratizar o conhecimento. Então, olha, é um dos maiores que faz isso. É um dos maiores, quanto conhecimento, quanto aprendizado. E em meio a tantas lives aí, tantos compromissos profissionais, a gente agradece imensamente a gentileza aí e toda a competência para poder dividir um pouco com a audiência do B2B 4.0. Muito obrigado, professor Teanes. Suas considerações finais aí, os seus contatos, quem quiser te encontrar, como é que faz? Eu espero. Pode fazer seu jabá agora. Agora é o momento jabá do professor. Eu espero que seja fácil me achar, porque não é possível. Bom, mas vamos lá, gente. Eu queria para finalizar, falar um pouquinho de diferenciais, né? Ainda para somar na carreira do consultor, que é buscar certificações. Por exemplo, a própria certificação da ABSEG, né? Que é o ICE, Administrador de Segurança Empresarial, como diferencial, tá? Como diferencial, não que seja obrigatório, mas como diferencial. Buscar uma certificação da ISO 31000 como diferencial, faz muito sentido. O próprio IBCO, ele pelo ICMC, ele tem uma certificação de consultor internacional, então também, né, pode ser também um diferencial. Como buscar certificações aí da própria ACES, né, enfim, ter pelo menos no seu time algum profissional com certificações, por exemplo, PMI, né, então buscar uma certificação em projetos, então conforme a área, né, e o tamanho da consultoria de segurança, ele pode ter um profissional certificado por cada uma dessas. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a consultoria a ser vista de forma diferente. Ou seja, quanto mais profissionais de setores diferentes ela tiver no seu quadro, e quanto mais certificações, certamente a visão aí do tomador, né, que ele também, vamos lá, o tomador também precisa aprender a contratar consultoria. A gente falou muito aqui dos requisitos, mas eu acho que vale lá na frente a gente falar um pouquinho de como o tomador, como o cliente, pode contratar melhor. Então, acho que lá na frente a gente pode, se tiver oportunidade, fazer uma live orientando como contratar. Porque até aqui nós falamos muito dos requisitos, né? Mas não ensinamos ainda a quem quer contratar uma consultoria como começar tudo isso. E aí dá para a gente falar um pouquinho da 20700, né, que é uma norma bem específica para essa finalidade, e ajudar o nosso mercado a contratar melhor. A gente precisa um pouquinho disso. Bom, para me achar é fácil, teanes@terra.com.br, eu vou deixar o meu particular, que aí direciona qualquer assunto, né? Às vezes coloco da consultoria, e na verdade ele quer falar de live, ele quer falar de graduação, então para não sobrecarregar o corporativo, o meu teanes@terra.com.br é tranquilo, e eu consigo responder, claro que não imediatamente, mas a gente sempre responde, né, dentro do tempo, sem dúvida. Então, agradecer vocês, né, pelo convite, fantástico, foi aqui uma participação brilhante, houve um pouco de pressão, sim, tá certo, mas dentro do razoável, não é uma pressão igual do cliente, né? Não é pressão igual do cliente. Foi moleza, a gente deu moleza. Foi moleza. Ô Zé, quando ele falou, se quiser me encontrar, eu falei, agora ele vai falar, é só ligar no YouTube que eu tô em todas as lives. 340 horas por dia. Se existisse, ele estaria, pode ter certeza. Com certeza. Ai, Deus do céu. Para fechar, então, o nosso episódio de hoje, mais um programa que a gente fez com muito carinho e respeito por todos vocês que assistem a gente, guerreiras e guerreiros, e principalmente com muito carinho e respeito pelo nosso professor Teanes. A gente pede que você que gosta do programa, compartilhe este conteúdo, manda no grupo da família, manda para a sogra, manda para o grupo da CFA, manda para o Ibragesp, promova o nosso programa. Do amigo secreto do Natal.
do Natal que está chegando, daqui a 2 dias. Chegando. Promova o nosso programa e senta o dedo no like sem dó. Junte-se aos mais de 18 mil, são quase 19 mil já, seguidores do canal CT Segurança no YouTube. Associe-se ao CT e junte-se a nós. Bom Natal a todos vocês também. É contigo, Daniel. Legal, brother. Gratidão aí ao professor Teanes. Muito, muito obrigado mesmo. Programa gostoso, as brincadeiras que fazemos é pelo respeito, pelo carinho que temos, né? Então fica um programa leve, a gente aprende, divide com a nossa audiência e faz de uma forma leve, gostosa, descontraída, porque o professor nos permite, aí, nos oferece isso tudo. E é isso, guerreiras, guerreiros, apaixonadas e apaixonados por vendas, compartilhem todos os grupos, aproveite aí o espírito natalino, daqui 2 dias teremos aí o Natal, aproveitem com suas famílias, desfrutem desse momento importante. Esse foi mais um B2B 4.0 e até a próxima. Abraço! Até! Tchau, tchau, professor. Tchau, Daniel. Tchau, professor. Tchau, Zé. Obrigado. Obrigado.